Eu sou Lorena Freitas, eu sou coordenadora de gestão da mobilidade do ITDP Brasil. Então, o ITDP ele é um instituto, né, do terceiro setor que atua em vários países no mundo. E a nossa ideia principal assim, é criar materiais que viabilizem o desenvolvimento de políticas públicas que assim, ampliem o acesso da população à mobilidade, a uma mobilidade que seja mais limpa, mais sustentável. Aqui no Brasil a gente tem um cuidado muito grande de tratar as discussões de cunho social, né, porque a gente entende que a desigualdade social aqui é uma marca muito importante da nossa sociedade, mas vai tratar da parte de desenvolvimento urbano, a gente trata de transporte público, tem uma agenda muito forte de eletrificação agora também, né? Também da mobilidade ativa, ou seja, caminhada, pedalada. E também, que aí é onde eu entro mais, gestão de veículos particulares, né? Que é basicamente pensar em formas de reduzir o uso dos carros e motos e estimular o uso do transporte público e da mobilidade ativa. A gente também trabalha fazendo capacitações a partir da nossa plataforma de EAD, que é a Mobili Campus, e a gente também disponibiliza dados ligados à mobilidade, indicadores, na verdade, na Mobilidados. Mobilidados.org, a parte de dados, e mobilicampus.org, a parte de capacitação, de EAD. A gente sempre está produzindo materiais que são materiais que têm esse intuito, né, de auxiliar o poder público a desenvolver políticas públicas que sejam alinhadas com a mobilidade sustentável e socialmente justa. Agora, para essas eleições, a gente fez uma postagem que está lá no nosso site, que é o itdpbrasil.org. E nessa postagem a gente tem um resumo das coisas que são aquelas que a gente identifica como as principais pautas, né, as principais discussões. Se você quiser se aprofundar, lá também tem o link de vários outros estudos, de várias outras matérias, de legislações, enfim. Quem quiser se aprofundar mais, né, ali naquele material vai ter uma boa base. A gente falou muito sobre a questão de gestão de dados, transparência, investimento em transporte público zero emissão. A gente fala sobre a gestão do uso de veículos particulares lá também, sobre a melhoria da qualidade e ampliação dos espaços públicos, né, para ter a rua como um lugar de estar e não só como um lugar de passagem. E aí a gente começou a divulgar alguns indicadores que a gente entende que são indicadores importantes, que a gente está liberando nas nossas redes sociais, né? Então no Facebook, no Twitter e no LinkedIn do ITDP Brasil, que trazem essa relação dos indicadores que a gente tem disponíveis sobre mobilidade com as eleições, né? Com o que a gente entende que são políticas importantes para poder melhorar esses indicadores. Então, assim, para a galera que está a fim de se informar, de conhecer um pouco mais o que a gente está trazendo como pautas importantes, né? Quais são os indicadores que a gente tem que precisam melhorar nesse processo a partir das novas candidaturas, o indicador em destaque é uma boa forma de ter acesso a isso. A gente desenvolve diversos manuais, né? Manuais técnicos, estudos de boas práticas, que assim, né, o que a galera está fazendo lá fora que a gente poderia considerar em adaptar para o nosso contexto. Serve para o eleitor ter um direcionamento sobre o que a discussão da mobilidade está dizendo que é urgente, assim. Também tem o link de materiais que esses candidatos podem usar para construir as suas próprias plataformas, enfim, desenvolver suas próprias propostas. A gente está falando de de cidades assim, que a população tem um acesso muito baixo ao transporte público, tem muita deficiência em infraestrutura. Então, assim, pensando do ponto de vista da população, eu entendo que alguns pontos importantes são a questão da tarifa, né? A tarifa ela tem que ser ajustada à possibilidade financeira da população. E a forma como a tarifa ela é cobrada na maioria das cidades do Brasil, ela é uma bola de neve de problema, assim, por quê? Na maioria das nossas cidades, o que financia o sistema é a tarifa. Então, quanto menos gente andando no transporte público, menos dinheiro entra no sistema e aí mais uma vez aumenta a tarifa. E as pessoas que mais usam são as pessoas mais pobres. E a gente está passando por um processo de empobrecimento da nossa população, então cada vez mais gente vai tendo menos acesso ao transporte público. E isso vai gerando uma série de, né, ampliando as segregações que já existem. Então, assim, eu acho que a questão da tarifa, pensar outras formas de financiamento, outras formas de fazer o dinheiro entrar no sistema, para poder financiar o transporte público é fundamental. Ampliar o acesso das pessoas à mobilidade e às atividades, né? Então, aproximar as pessoas das atividades ou as atividades das pessoas e fazer com que os sistemas de transporte público, principalmente por ônibus, né, que é o que é mais usado,
tenha uma capilaridade maior e faça assim, essa relação entre bairros vizinhos. Uma regulamentação assim, que una as esferas de governança e que façam com que, de fato, a Política Nacional de Mobilidade Urbana seja a diretriz, seja o que vai orientar todos os planos e todas as ações e estratégias que venham a ser adotadas. Porque é isso, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela fala em desenvolvimento de uma mobilidade que seja inclusiva, que seja acessível, que, enfim, permita que as pessoas tenham acesso às atividades e que tenha uma tarifa módica, né? Que infelizmente não é isso que a gente tem ainda. Então eu acho que a gente ter o PNMU, né, que é essa Política Nacional de Mobilidade Urbana, como principal referência é uma coisa fundamental, pensando que a gente está votando agora para presidente, né, e para governadores. Pensar o transporte público de qualidade e viabilize a população acessar é o principal, assim, porque a gente está falando de cidades que são muito espraiadas, né? Cidades espraiadas são essas que impõem distâncias muito grandes entre onde as pessoas moram e onde as atividades estão localizadas. Então tem os lugares que concentram as atividades e as pessoas têm que viajar às vezes 2, 3 horas por dia para poder acessar. Então, nesse contexto, o transporte público, principalmente de média e alta capacidade, ele é muito importante, porque é ele que vai permitir que a maior parte da população acesse trabalho, acesse cultura, acesse lazer, acesse hospitais, enfim. De pensar como democratizar o acesso à mobilidade, entendendo a mobilidade como uma forma de acessar a oportunidade da cidade. Eu acredito que as candidaturas que vêm aí, elas têm que ter a questão da inclusão como uma coisa muito central. Falando um pouco assim da minha bagagem, né, para além de especialista do ITDP e tal, eu sou uma mulher que vem do subúrbio do Rio. Eu fiz o meu mestrado estudando pessoas com deficiência e quando a gente começa a entender como as cidades, né, porque isso infelizmente não é uma coisa que só tem no Rio, né, isso é uma coisa que é bastante comum, né. Quantas cidades elas dividem as oportunidades entre aquelas pessoas que têm grana para morar em determinados lugares ou que têm uma capacidade física para poder fazer determinadas coisas. E as pessoas que não têm, isso fere a dignidade das pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de pautas inclusivas, sobre como que a gente garante que mulheres andem no transporte público de média e alta capacidade sem serem assediadas, por exemplo. Como que a gente garante que uma pessoa que mora lá lá em Campo Grande, pensando aqui no Rio, que é a minha cidade, lá em Campo Grande, e é cadeirante, ela vai conseguir pegar o trem, que é o único transporte de média e alta capacidade que ela vai ter ali para poder acessar, e chegar num trabalho no centro do Rio de Janeiro, que é o lugar que ainda concentra a maioria das atividades. Como que a gente garante isso? O que a gente precisa fazer para garantir isso? É o processo de escuta, sabe? A gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa colocar o saber técnico a serviço daquilo que a população entende que é o que ela precisa. E aí a gente vai ajustando esses saberes para poder pensar em soluções e políticas públicas que, de fato, tornem as nossas cidades mais inclusivas e tornem o nosso país um país que seja menos segregado, né? E eu entendo que a mobilidade, aí, nesse ponto, falando de uma forma assim, muito pessoal, a mobilidade é uma coisa que corta, assim, atravessa a minha vida, atravessou a minha vida durante toda a minha existência. Eu acho que é assim com a maioria da população, né? A gente, para comprar pão, a gente depende da mobilidade. Então, a gente precisa estar envolvido, a gente enquanto população, a gente precisa estar envolvido no debate, a gente precisa procurar saber o que as governanças estão fazendo nessa pasta e, ao mesmo tempo, buscar formas de se fazer ouvir. Né? Só que isso é política pública também. Então, se você tem realmente o interesse de que a população participe do processo decisório, você precisa ter espaço para isso, precisa ser disponibilizados canais que as pessoas consigam acessar, mesmo num país em que nem todo mundo, aliás, longe disso, tem acesso à internet, né? Em que as pessoas que trabalham de 8 às 6 longe de casa tenham possibilidade de ir, se for uma coisa presencial. Então eu acho que esse processo de escuta, agora no período da eleição, para poder desenvolver as plataformas, e uma vez que, né, ganhou, legal, maneiro, vou começar a governar,
esse processo de escuta tem que ser um processo continuado e o saber técnico tem que estar ali a serviço da população. E não qualquer outra lógica que seja diferente dessa, na minha visão. A proposta do Sistema Único de Mobilidade Urbana, ela parte da ideia de que o transporte é um direito social que está na Constituição Federal. Então, assim, a gente não está falando de uma prestação de serviço, a gente não está falando de um favor que a governança está fazendo para a população, a gente está falando de um direito social. E assim como a saúde, por exemplo, é um direito assegurado na Constituição, a proposta é de criar o que seria o SUS para a saúde, seria o SUM para a mobilidade urbana. Então, essa proposta, ela fala sobre a possibilidade da gente ter uma regulamentação que seja geral, né, que cubra todas as esferas de governança. Ela fala sobre o financiamento, né, a gente ter uma verba dedicada à mobilidade, que chegue aos municípios, né, que está sempre ali na ponta do processo, né, que o que se decide lá na União vai acontecer no município, né, e que possa financiar o custeio, que possa financiar a operação, que possa financiar a implantação, né, de infraestruturas para transporte público e também para o transporte ativo, então melhoria de calçadas, inclusão de ciclovias, corredores de ônibus exclusivos, ampliação do sistema sob trilhos, enfim. Todos esses modos de transporte que são mais eficientes e que fazem com que mais gente possa se deslocar tendo um impacto menor na cidade. O SUM ele tem essa perspectiva de fazer essa mudança na lógica, né? O nosso planejamento ele sempre foi voltado para automóvel. Isso aí é uma coisa que vem desde lá do modernismo, né? E aí as cidades vão ficando cada vez mais compridas, as pessoas vão morando cada vez mais longe, cada vez mais dependentes do transporte individual. E se a gente quer ter uma cidade que seja uma cidade saudável para se viver, em que as pessoas não tenham que ficar paradas horas e horas no engarrafamento, estressadas, perdendo tempo de vida. Tempo é um bem muito precioso. E que às vezes a gente não discute isso, né? A gente discute custo financeiro. Agora, o tempo de vida que a população periférica, suburbana, gasta para poder trabalhar, muitas vezes impede que ela tenha tempo de visitar a família, que ela tenha tempo de ir a um teatro, ir a um cinema. Eu acho que o SUM, ele pode ser uma forma de fazer com que as pessoas tenham uma vida que seja uma vida mais digna, sabe? Algo que seja além de viver para trabalhar. As pessoas gastam as vidas vivendo para trabalhar, porque elas moram longe, elas perdem muito tempo para chegar, esse tempo não é contabilizado como hora de trabalho, depois para voltar para casa, mais engarrafamento. Tem uma plataforma que chama TomTom, que faz um ranking, né, das cidades mais congestionadas no mundo e tal, e lá eles fazem uma estimativa de quantas horas as pessoas perdem por ano em engarrafamentos no pico da manhã, no pico da noite, de forma geral, assim. E é absurdo, sabe? Às vezes as pessoas perdem 6, 8 dias no ano em congestionamento. Então, se a gente tem uma política que cria um financiamento, que cria uma articulação do planejamento e da gestão para fazer com que a mobilidade de pessoas em transportes de média e alta capacidade seja valorizada, os investimentos ali sejam valorizados em detrimento ao investimento em infraestrutura para carro, ou seja, mais viaduto, enfim, essas coisas todas, investir em transporte público, transporte de média e alta capacidade, com qualidade, garantindo conforto, garantindo que na hora que está dizendo lá que o ônibus vai passar, o ônibus de verdade passe, né? Então, assim, essa é uma mudança, que a gente chama de mudança no paradigma da mobilidade, que é fundamental e que o SUM ele traz muito essa perspectiva. Então ele fala sobre a gente ter uma gestão melhor dos veículos particulares, a gente ter linhas de financiamento para o transporte público e para o transporte ativo e a gente ter um planejamento integrado, que integre União, Estado e município. Quando a gente pensa, por exemplo, em colocar um pedágio urbano, né, que seria cobrar para poder acessar uma determinada área da cidade, a gente precisa pensar assim, beleza, a gente vai ter esse pedágio urbano, isso vai gerar uma receita que vai ser reinvestida em mobilidade, então daqui a pouco a gente vai poder ter um transporte melhor, um transporte público mais acessível e as pessoas que moram longe vão cada vez menos depender do carro, maneiro. Mas como que a gente garante que nesse processo de transição, essas pessoas que às vezes têm um carro, porque elas não têm opção de transporte, e isso a pesquisa de orçamento familiar do ITDP, do IBGE, na parte de transportes, ela fala sobre isso. Que sempre que tem mas geralmente quando há uma viabilidade financeira,
as pessoas que usam o transporte público migram para o automóvel. Elas migram para o automóvel não porque não necessariamente elas compram um carro, elas podem usar um aplicativo, um táxi também. Mas essa migração se dá muito em função da falta de qualidade do transporte público. Então, assim, às vezes as famílias se endividam para poder comprar uma moto, para poder comprar um carro, para conseguir trabalhar, para conseguir ter uma vaga de emprego, né? E se a gente bota mais uma coisa ali para conta daquela pessoa que mora longe e não tem grana, ela vai se endividar mais ainda, enquanto a galera que mora ali no entorno, né, do centro e tem uma grana para poder... E tem opção de transporte público de qualidade, oferta vasta, não, vai ser menos prejudicada. Então, assim, quando a gente pensa nessas medidas mais restritivas, a gente precisa pensar em formas de fazer com que essas medidas cobrem mais de quem tem mais. Então, existe uma proposta... que foi o Lúcio Gregory que desenvolveu, que ele fala sobre, por exemplo, você criar uma tarifação que ela seja ligada ao tamanho do veículo e à potência do veículo. Então, os veículos que são grandões, os SUVs, eles vão pagar mais. E os veículos que são 1.0, que ocupam menos espaço na via, eles vão ser cobrados de uma forma inferior. Então, você vai, de alguma forma, criando um equilíbrio aí nessa cobrança. São Paulo cobra uma tarifa dos aplicativos de viagem, né? Uma tarifa que proporcionalmente é uma coisa pequena, mas é uma grana que volta para o município em função do uso de uma infraestrutura que é disponibilizada pela governança. Então os aplicativos eles estão ali circulando, estão usando as ruas, estão usando toda a infraestrutura e não pagam nada por isso. Então essa é uma forma, por exemplo, de conseguir um recurso. Uma outra coisa que rola, por exemplo, em Fortaleza. Em Fortaleza, eles têm uma zona azul digital, que é um estacionamento rotativo, né? Então a galera tem um determinado período que eles podem pagar ali, pagam uma tarifa que não é nada muito caro, é algo entre R$2, R$3, tudo automatizado, celular e tal, não sei o quê. E tudo que chega para o município, que vem da zona azul digital, que vem do estacionamento rotativo, eles reinvestem em mobilidade por bicicleta. Então eles estão conseguindo ampliar muito a infraestrutura para bicicleta na cidade. Eles estão conseguindo colocar bicicletas compartilhadas, financiadas pela própria governança local. Em São José dos Campos também eles fazem a mesma coisa, mas esse recurso ele vai para poder ajudar a financiar o transporte público, para tentar segurar o preço da tarifa. E assim, tem coisas que a gente pode fazer que não necessariamente estão ligadas à área do transporte, ao setor. E isso é uma coisa interessante da gente pensar também. Porque essas políticas restritivas, quando elas alcançam a meta dela, que é ter menos gente andando de carro, a gente tem uma queda no recurso. Eu diria para os eleitores, e aí eu estou me incluindo, né, nesse grupo de pessoas que votam e desempenham esse papel que é tão importante. Galera, vamos procurar saber o que as pessoas estão pensando e o quanto isso vai afetar a vida da gente e a vida da nossa comunidade, né? Por favor, vamos pesquisar sobre os nossos candidatos, vamos ver as propostas, vamos votar em pessoas que tenham um plano de governo, que tenha propostas reais, estratégias reais de ação, que tenha objetivos que estejam ligados à inclusão das pessoas que mais precisam ser incluídas nas oportunidades das cidades. Eu acho que assim, o principal é a informação. A gente pode pensar muito diferente em muita coisa, mas para os eleitores eu diria, se informa antes de votar. Se informa, procure entender quais são os planos dessas candidaturas para tornar a mobilidade mais acessível, não necessariamente só para você, mas para as pessoas que, enfim, para os seus amigos que moram em outros bairros, sabe, para a sua cidade, para o seu estado de uma forma geral. E para os candidatos, eu diria, pensem em agendas que considerem a redução das desigualdades sociais e que incluam as minorias, né? Pensem na mobilidade como uma atividade fundamental para o desenvolvimento da vida das pessoas e que não é um serviço, é um direito. A questão do financiamento, essa discussão é uma discussão difícil, mas é uma discussão necessária. A criação do Sistema Único de Mobilidade, incluir transporte público por ônibus que seja zero emissão, em escala, para melhorar a qualidade do ar nas nossas cidades, melhorar a saúde da nossa população. Priorização do transporte público, sabe? Corredores exclusivos para ônibus. Mesmo que isso signifique uma
uma perda do espaço para os carros, né? Eu acho que são umas brigas, né, que precisam ser compradas, umas discussões que precisam avançar se a gente de fato quer ter uma mobilidade que seja mais sustentável, que seja mais inclusiva e, no fim de tudo, o que é mais importante, que a gente tenha pessoas mais felizes vivendo nas nossas cidades, porque é para isso que a gente está aqui para ser feliz e o poder público tem que ajudar a gente nesse sentido e não dificultar a nossa vida. Eu acho que é isso que eu queria deixar de recado.